Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um vídeo aqui nesse canal do YouTube e dessa vez para falar novamente de um anime, porque particularmente o anime que mais me impressionou ano passado não foi os que estavam mais populares, como por exemplo o próprio Solo Leveling, que muita gente comentou e ganhou como melhor anime do ano. Para mim, o melhor anime que tivemos em 2025 e que foi uma das maiores e melhores surpresas que eu tive com o gênero foi Frieren e a Jornada para o Além. Para mim, esse já é um dos melhores animes que eu já assisti em toda a minha vida, não somente por uma questão sobre a animação em si, que é muito boa, é surpreendentemente boa, mas a direção, o roteiro, a narrativa, tudo em volta da construção de Frieren e a Jornada para o Além torna esse anime um dos maiores de todos os tempos, com uma das melhores e mais gratificantes histórias que você pode encontrar. E justamente pelo retorno agora da sua segunda temporada, que tivemos aí a estreia do seu primeiro episódio e teremos nessa semana o seu segundo episódio também, eu quero falar sobre ele. Porque eu fiz um artigo há algum tempo atrás no nerdzoom.com.br, o nosso site, que postamos matérias, artigos e críticas lá, onde eu falo um pouco sobre o personagem principal dessa obra. E apesar do título ser Frieren, ela não é a personagem principal. Ela é a personagem que acompanhamos o seu POV, né? POV, o seu Point of View. Nós acompanhamos o seu ponto de vista e toda a história é traçada através do ponto de vista dela. Mas o real protagonista para mim é Himmel, ou Himmel, no caso, que eu vou chamar assim, porque Himmel parece aquele negócio que usa na sobrancelha. Mas ele é um dos melhores personagens que eu já vi em questão narrativa, em questão de escrita. E o mais impressionante disso tudo é que ele está morto nessa história. Hoje eu não quero falar sobre a narrativa principal e os personagens que estão presentes em Frieren e a Jornada para o Além. Porque tem muitos personagens que eu adoraria falar aqui, mas cada um teria um vídeo específico de mais de 20 minutos. A própria Fern, o Stark, a própria Frieren, que eu vou comentar um pouco dela aqui, mas ela mesma renderia um vídeo extremamente longo. Os personagens secundários que acompanhamos, o grupo de magos que caça a própria Frieren, os demônios também desse mundo e a forma como eles são retratados. Tem muita coisa nessa história que a gente pode explorar, mas hoje eu quero explorar o Himmel. E como esse personagem, ele acompanha toda a obra e como que ele é um personagem com uma história tão bem contada sem sequer conhecermos ele direito. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. Muito bem, meu nome é Celdo e agora, antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês aquelas coisinhas básicas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente está lançando vídeos aí toda semana, shorts também, temos diversos conteúdos que vocês podem conferir, que eu sei que vocês vão adorar. Nós temos aí conteúdos de anime, séries, filmes, jogos, então tem muita coisa que você pode assistir. E também ativar o sininho de notificações. Esse sino aqui que aparece do lado do botão de se inscrever, porque ele é muito importante devido ao fato de que nem sempre o YouTube vai te notificar sobre um vídeo novo que chegou no canal. Então é muito importante você ativar esse sino. E é claro, as nossas redes sociais que estão na descrição. E também um aviso muito importante agora. Eu publiquei meu primeiro livro. Sim, vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre ele, mas o nome do livro é O Desbravador do Tempo. É uma ficção científica, mas ao mesmo tempo vai para um lado mais de suspense, investigação, bem nos termos ali de um clássico da Agatha Christie ou do Sherlock Holmes, só que envolve viagem no tempo. E nessa história você acompanha o personagem Deck, um personagem que recebe itens misteriosos na porta da casa dele que permitem ele viajar no tempo. E, além disso, ele descobre que agora ele parece ter uma segunda consciência na mente dele, que permite ele expandir a sua memória e a sua própria capacidade mental. Mas a partir disso, cabe a ele escolher o que fazer.
alterar o passado, ficar no presente, viajar para o futuro, infinitas possibilidades que ele mesmo vai se questionar. E para além dele, temos diversos outros personagens na narrativa. Então, caso você queira saber mais sobre o livro, ler a sinopse direitinho, conferir a capa, o link vai estar aqui na descrição. Então, se você puder comprar e dar um incentivo para a literatura brasileira e para mim, será muito importante de verdade mesmo, tá? Então é isso, os avisos breves aqui acabaram e sem mais delongas agora vamos para o vídeo. No anime acompanhamos a protagonista Frieren, que é basicamente uma elfa maga que fez parte de um grupo de heróis responsável por matar o rei demônio desse mundo. Nesse grupo nós temos Himmel, que é basicamente um humano espadachim que foi um dos responsáveis ali por enfrentar o rei demônio diretamente. Ao lado dela e de Himmel, nós temos outros dois personagens, o anão Helsing e o sacerdote Reiter. Reiter, no caso. Os nomes, as pronúncias sempre me pegam muito. Mas, basicamente, esse é um grupo de 4 pessoas que foi o grande grupo responsável por matar o rei demônio. Muitas pessoas acabam conhecendo eles ali. Eles se tornam extremamente populares após esse acontecimento. E é claro, Frieren também se torna popular. Mas Frieren, como não tem um apego muito grande à humanidade ou à amizade, e de certa forma ela está ali com esse grupo porque ela sempre teve curiosidade para aprender mais magias, conquistar mais grimórios e enfrentar inimigos mais poderosos. E também ela tem uma certa rixa ali e rivalidades com a raça de demônios. Ela, quando eles vencem o rei demônio, acaba indo embora, porque basicamente para ela acabou, não tem mais propósito ficar ali. Então, após essa longa jornada de 12 anos que eles tiveram, ela vai embora. Só que lembre-se, ela é uma elfa, e elfos, na maioria dos mundos e das histórias de ficção, eles são seres imortais. E não tecnicamente imortais no sentido de nunca morrerem, mas eles têm uma longa e dura longevidade, vivendo há 500, 1000 anos até. E Frieren é uma dessas pessoas, então 12 anos para ela é um piscar de olhos. Logo após se passar cerca de 50 anos mais ou menos, ela retorna para o vilarejo onde Himmel mora. E retorna devido à promessa que eles fizeram de se reencontrarem e terem uma última aventura. Quando Frieren reencontra o Himmel, ele já não está mais com aquela postura de herói dele, sarcástico, mega humorado que ele tem no início da obra e das suas aventuras. Ele está como um velhinho, careca e barbudo, porque, querendo ou não, ele é humano e a vida passou para ele. Helsing é um anão, ele também tem uma longa longevidade, então para ele o tempo não passou tanto assim. E Reiter é um sacerdote, mas que, graças a algumas magias, conseguiu manter a sua longevidade por mais tempo. Então eles estão, de certa forma, com a mesma idade, mais ou menos, ali, no sentido de aparência, né? Claro que eles ficaram mais velhos. Então eles têm uma última aventura. Eles vão, derrotam alguns inimigos e vão finalmente em um bosque cheio de flores e veem uma chuva de meteoros. E o Himmel, ele fica extremamente feliz, porque ele está com seus amigos novamente. E para ele, isso era uma das coisas mais importantes que tinha. E vendo aquilo, ele simplesmente agradece. Agradece por ter tido uma última grande aventura. É impressionante como o anime nos impacta logo no início. Porque logo no início, essa cena corta para o seu enterro. Para nós, é meio óbvio, porque ele está velho. Chega o momento para a humanidade que nós partimos, vamos embora. É triste, mas no início do anime nós sequer conhecemos ele direito. Então, para nós é uma simples despedida. Mas para Frieren não é. Não estou pedindo por imortalidade. Eu só queria ter um pouco mais de tempo. Ela nunca chorou dessa forma na vida dela. Para ela, foram 12 anos. Foi um piscar de olhos. E mesmo assim, teve esse impacto gigantesco na vida dela. Após isso, o sacerdote Reiter acaba falando com ela sobre uma garotinha que ele encontrou, Fern, que possui uma grande aptidão mágica. E após algumas desventuras ali, que eu posso falar um pouco mais em outro vídeo, caso eu me aprofunde na personagem Fern, a Frieren acaba colocando ela ali como a sua pupila e treinando ela para ter e melhorar a sua aptidão mágica.
como uma maga. Logo após isso, ela também encontra Stark, que é um pupilo de Elsen, o anão que fazia parte do seu grupo. E ele também enfrenta os mesmos dilemas, ele é muito forte, mas de certa maneira se sente como um covarde, porque ele não consegue enfrentar e derrotar um dragão ali que nem o Elsen conseguiu derrotar, e isso era algo que ele queria. Então, ele também, o Stark, acaba se juntando a Frieren. Então, é formado uma nova party, um novo grupo. E, novamente, ela parte para uma nova aventura. E em uma jornada, descobrindo novos lugares, reencontrando pessoas. E o mundo de Frieren nos é apresentado dessa forma, através de um reflexo do passado no presente. Ao tempo todo, a gente vai vendo que essa história não é uma história somente sobre a Frieren, mas é uma história sobre essa aventura e como essa aventura mudou ela e fez ela ser a pessoa que é hoje. E como eu disse, no início do anime tem essa primeira frase que ela queria ter tido mais tempo, e tem uma outra frase que o Hater, né, o sacerdote, fala, que ele diz o seguinte: é incrível como 12 anos fizeram tanta diferença na sua vida. E agora eu tô confuso se foi o Hater, se foi o Elsen, ou não. Mas enfim, 12 anos, um piscar de olhos, mas mesmo assim impactou a vida dela. Então acompanhamos essa história, sempre mostrando como esse período mudou ela, como essa aventura transformou ela como pessoa. E a partir disso, nós então descobrimos quem são essas pessoas. Porque no início do primeiro episódio, nós sabemos. É um grupo de amigos que se aventurou, mas a profundidade que é dada no decorrer do anime traz o real impacto disso. E principalmente em Himmel, que é o líder desse grupo. Então, o senso de nostalgia aqui nos é apresentado de uma maneira diferente. Muitas das vezes, quando vemos narrativas, por exemplo, como Stranger Things, que sauda a nostalgia como algo a ser idolatrado, como um tempo que devemos glorificar, que as coisas eram melhores ou que as aventuras eram mais divertidas, né? Com os videogames, a música, olha como a música era melhor no meu tempo. Em Frieren não, em Frieren a saudação para o passado, em ver como as coisas eram e como as coisas se tornaram. E o que se tornou é aquilo que devemos de fato saudar, porque significa que tudo aquilo que vivemos teve um impacto no presente. Por exemplo, tem um episódio que a Frieren acaba encontrando um menininho que mexia com ela, ali quando eles faziam parte do grupo. E o Himmel, como ele tem uma quedinha pela Frieren, a quedinha é muito sincero de falar, uma queda gigantesca, né? Esse menino ficava tentando levantar a saia da Frieren e o Himmel ficava revoltado com isso. Por que você está fazendo isso? Você não devia tocar nela. E no presente a gente encontra esse mesmo garotinho agora sendo um senhor de idade. E ele totalmente diferente, mas ainda lembrando daquilo. Agora ele é um senhor mais sábio, que não faz esse tipo de brincadeira, mas trata a Frieren com saudação. A gente vê também no decorrer do anime várias cidades que têm as estátuas, né, desse grupo que matou o Rei Demônio. Para a Frieren, na época, ela sentia que era algo que não tinha tanto significado assim, era algo muito material. E o Himmel fala, de fato mas que essas estátuas já existam para você se lembrar da gente, para você se lembrar de mim. Então, a memória que é construída no decorrer do anime, não é para termos uma lembrança sofrida ou uma lembrança como glorificação do passado. Porque o passado teve vários bons momentos, mas esses bons momentos podem continuar existindo no presente. Então, todas as vezes que vemos, em alguns momentos ali, a Frieren lembrando de um objeto, de uma situação, a maioria das situações são situações felizes, que ela acaba tendo um gatilho mental de olha como que eu já vivi algo parecido no passado e como eu estou vivendo isso de novo e como que é bom poder reviver isso de certa forma, e isso que traz a felicidade dela. E isso que torna os momentos que vivemos impactantes. E o Himmel é sempre o personagem que vai colocar esse peso na história. Lá no primeiro episódio, né, ele velhinho já, que parece que tivemos somente memórias ridículas, mas eu fico feliz por ter tido essa aventura com vocês. E de fato é isso.
parece que são memórias idiotas, porque não são lembranças como animes que retratam, olha, essa memória do passado que eu tô tendo aqui, e flashbacks de guerra. Não, são memórias felizes. E o Himmel sempre trata de nos relembrar isso. E ele é um personagem tão genialmente construído, porque nós somos os responsáveis por construir ele através das lembranças e memórias que a Frieren tem dele. Nós não vemos um episódio completo sobre ele, sobre o flashback dele, não. Nós vemos fragmentos, pequenas partes dessa história, dessa grande história, pequenos momentos. Nós vemos ele através das lentes de Frieren, que se lembra dele com carinho, com afeto. E esse carinho e afeto parece que aumentando no decorrer dos episódios, porque ela vai construindo o Himmel novamente na mente dela. E no presente da época, ela não reparava nos detalhes, ela não reparava no carinho que ele tinha por ela, da maneira que ela repara agora no presente. E ela se lembra desses diversos momentos. E nós também vamos nos lembrando. Então a construção do Himmel também é dada por nós. Esse personagem não é um personagem que existe somente no tempo presente, como as suas lembranças, mas ele existe em diversos momentos da história, através das perspectivas de diferentes personagens que acompanhamos. Seja através da perspectiva de Elsem, do anão, ou do sacerdote, ou dos inimigos que o Himmel enfrentou e temem ele. Então, esse personagem é um grande ponto de interrogação que nós vamos respondendo durante a narrativa. E mesmo não conhecendo tanto ele assim, parece que nós sentimos saudade dele, assim como a Frieren sente, quando chegamos próximos de acabar essa história. E tem uma passagem no anime que é muito interessante, que no anime tem uma espada sagrada mágica, né? Que o Himmel usou para derrotar o Rei Demônio. Essa é a história contada. Só que aí quando eles chegam no local da espada, a espada ainda está lá. Essa espada que remete, é claro, aos contos da Excalibur ou de outras espadas mágicas que a gente pode ver aí em narrativas fantásticas, seja a espada de Elric ou a espada de Senhor dos Anéis, né, Anduril, enfim, diversas espadas. Aqui a gente tem essa espada ainda fincada na pedra. E aí o Stark pergunta, né, que era o pupilo do Elsem, do anão. Freire, eu não entendo. Nas histórias, nas lendas, o Himmel tirou a espada heroicamente da pedra. Ele não fala heroicamente, né? Mas tirou da pedra e ele usou ela para derrotar o Rei Demônio. E a Freire conta a verdadeira história. Ele nunca tirou a espada da pedra. E aí vemos o passado. O Himmel tentou tirar a espada, mas a espada nunca saiu. E ele fala, bem, não importa. Essa espada que eu ganhei aqui de um vendedor que eu fiz amizade, né, um mercador que eu fiz amizade, eu usarei ela para derrotar o Rei Demônio, porque no final das contas, para mim não faz diferença se eu serei um herói verdadeiro ou um herói falso. Eu ainda quero cumprir o meu objetivo. E aí a Frieren fala no presente que não importa se isso é verdade ou não. Com o tempo, as pessoas vão construir essa verdade, essa história na mente delas. As pessoas vão passar a ver o grande herói como aquilo que suas memórias acreditam. Então, de novo, entra aquilo que eu estou falando aqui. O Himmel é uma construção nossa também. A gente acompanha as memórias dele e você pode ter uma visão de que ele é um personagem meio bobão. Outra pessoa pode ter a visão de que ele é um bobão, mas que na real ele tem um grande poder. Então, a construção desse personagem é dada a nós. Narrativamente, a estrutura dele é dividida em pedaços, de fragmentos. E mesmo dentro desse mundo, existe também essa percepção. Porque ninguém nunca sabe de fato o que aconteceu. Mas a sua lenda ainda existe. E é como se essa história, passando de uma pessoa para outra, ela vai se remodelando sempre, criando outras histórias ali dentro. Então essa história ali dentro é importante porque ela vai construir a ideia do Himmel ser esse herói inquebrável, que ele foi o grande escolhido, assim como os mitos que a gente vê em histórias como Harry Potter, Star Wars, e entre outros, né? O mito a jornada do herói que saiu da caverna e era o grande escolhido. Só que na perspectiva deles é isso, mas na visão que a gente tem na lente da Frieren, ele é um personagem bobo, um personagem que ri, que se diverte,
que tenha carinho, que tenha atos heróicos, mas ele é muito mais do que simplesmente uma lente simples de alguém que só entende as lendas que foram contadas e que chegaram até ele. Então nós temos essa oportunidade de olhar as lentes da Frieren e de ver quem é o herói para além do mito, para além da lenda. Então, Frieren, Jornada para o Além, ele te ganha muito por essa questão mundana de apresentar uma jornada, uma história, uma aventura, que os momentos simples são aqueles que constroem a nossa história, que constroem a nossa narrativa. E nós temos tantas dualidades, sabe? O grande herói que na real é um herói falso. A elfa imortal que é uma grande maga, mas ao mesmo tempo ela é viciada em grimórios e é extremamente boba em comparação com o grande mito que foi construído dela. Fern, que é uma grande aprendiz e futura grande maga, mas que não sabe lidar com sentimentos como o amor. O sacerdote, que é um sacerdote bêbado. Elzen, que é um anão, um grande guerreiro, mas também covarde. Então, grandes dualidades dentro desse mundo que criam contrastes, que criam sentimento, que criam, para além disso, humanidade. Então, Himmel representa muito disso. E ele é o que a história se passa por ele sempre. Porque as memórias de Frieren se passam por ele. E é engraçado porque, novamente, foram somente 12 anos. Mas talvez foram os maiores anos que ela viveu. A gente, quando olha para o nosso passado, com o sentimento de nostalgia, lembramos muito de objetos materiais, né? Eu lembro de como era o celular na época, como era o computador, mas as memórias de infância, as brincadeiras, as pessoas que conhecemos são as que causaram mais impacto. E essa é a nostalgia que muitas das vezes devemos lembrar de sentir. E não aquela nostalgia como uma doença de lembrar de um passado que não existiu de fato, ou lembrar de um passado e glorificá-lo. Não, mas lembrar dele como os bons tempos que tivemos e que graças a ele estamos no presente agora. Frieren, Jornada para o Além é muito bom. O primeiro episódio dessa temporada é muito bom já. E recomendo muito você assistir. E eu quero muito fazer outros vídeos desse anime aqui. Então espero que esse vídeo tenha um bom desempenho. Se você ainda não entrou nessa jornada, recomendo muito, porque Frieren lembra muito estilos de animações do próprio Estúdio Ghibli, a forma como ele utiliza o silêncio também. Acho que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Então recomendo muito, você não vai se arrepender. Então é isso, senhoras e senhores. Deixe sua opinião aqui e eu adoraria conversar com vocês sobre, porque é um anime que merece debate, merece conversa. Até a próxima. Tchau, tchau.